Eu estava pronta para divorciar do meu marido. Os papéis estavam prontos, o advogado contratado, e eu só precisava assinar. Mas então eu ouvi o que ele contou para os amigos dele sobre mim. E o que escutei mudou absolutamente tudo. Deixa o like agora e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber se tem gente do Brasil inteiro acompanhando essa história. E olha, essa história que vou contar hoje foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Sabe quando você tem tanta certeza de uma coisa que já nem questiona mais? Eu tinha certeza absoluta de que meu casamento tinha acabado. 15 anos juntos, e nos últimos 3 anos tudo desmoronou. Meu marido Bruno e eu viramos praticamente estranhos morando na mesma casa. A gente mal se falava. Ele chegava do trabalho e ia direto para o computador. Eu tentava conversar, ele respondia com monossílabos. Fim de semana? Ele saía com os amigos e eu ficava sozinha. Era como se eu fosse invisível. E não estou exagerando quando digo isso. Eu realmente me sentia invisível dentro do meu próprio casamento. Então, há 2 meses, eu tomei a decisão. Procurei um advogado, expliquei a situação toda e ele preparou os documentos do divórcio. Eu só estava esperando o momento certo para falar com Bruno, mas tinha medo da conversa, sabe? 15 anos não são 15 dias. Mesmo com tudo ruim, ainda doía pensar em terminar. Aí chegou aquela sexta-feira que mudou tudo. Bruno tinha combinado de receber os amigos em casa para assistir futebol, coisa que ele nunca fazia mais. Normalmente ele saía, mas dessa vez resolveu chamar o pessoal para vir aqui. Eu achei estranho, mas pensei, tanto faz, vou ficar no quarto mesmo. Os amigos chegaram por volta das 8 da noite. Eu cumprimentei todo mundo, fui educada como sempre e subi para o quarto. Coloquei meu pijama, peguei meu livro e pensei que ia ter uma noite tranquila lendo enquanto eles assistiam o jogo lá embaixo. Mas eu não conseguia me concentrar na leitura. Minha cabeça estava focada no divórcio. Deve ter sido umas 10 da noite quando eu percebi que estava com sede. Desci a escada bem devagar porque não queria interromper nada. A sala ficava logo ali perto da cozinha, então dava para ouvir tudo. E foi aí que eu ouvi meu nome. Ricardo, um dos melhores amigos do Bruno, falou. E a Camila, como ela está? Eu congelei no meio da escada. Não sei explicar, mas algo me disse para ficar ali e escutar. Meu coração começou a bater mais rápido. O Bruno demorou uns segundos para responder, e quando respondeu, a voz dele estava diferente, mais baixa, mais séria. Ele disse, cara, eu estraguei tudo com ela. Fiquei parada ali, segurando na parede da escada, sem acreditar no que estava ouvindo. O Bruno continuou, eu fui o pior marido que alguém poderia ter, e eu sei disso. Todos os dias eu acordo e penso no que eu fiz com o nosso casamento, com o que a gente tinha. E todos os dias eu me odeio um pouco mais por isso. Gente, eu precisei sentar no degrau da escada. Minhas pernas ficaram fracas. Em 3 anos de casamento ruim, eu nunca tinha ouvido o Bruno falar assim. Ele sempre foi fechado, nunca demonstrava o que sentia. E agora ele estava ali, abrindo o coração para os amigos dele sobre mim, sobre nós. O Marcelo, outro amigo dele, perguntou, mas o que aconteceu, Bruno? Vocês eram tão felizes. E o Bruno soltou um suspiro tão pesado que eu consegui ouvir dali de onde eu estava. Ele respondeu, eu entrei em depressão, cara. Depressão mesmo. E eu não contei pra ninguém, nem pra ela. Principalmente pra ela. Eu senti meu mundo virar de cabeça pra baixo naquele momento. Depressão? O Bruno estava em depressão e eu não sabia? Como assim ele não me contou? Por que ele não me contou? Minha cabeça estava explodindo com 1000 perguntas ao mesmo tempo. Mas eu continuei ali, em silêncio, ouvindo cada palavra que saía da boca dele. O Bruno continuou contando. Começou no trabalho. Meu chefe novo é um cara horrível. Ele humilha todo mundo na frente dos outros, coloca pressão absurda, ameaça demitir por qualquer coisa. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Acordava de madrugada, suando frio, com o coração acelerado, pensando no dia seguinte. Era um inferno. E eu não conseguia sair dessa. Ricardo perguntou, mas por que você não contou para Camila? Ela é sua esposa, cara. Ela ia entender. E a resposta do Bruno me partiu. Justamente por isso. Ela é minha esposa. A mulher que eu prometi cuidar, proteger, fazer feliz. Como eu ia chegar nela e dizer que eu estava quebrado? Que eu não estava dando conta de nada? Que eu era um fracasso? Eu comecei a chorar ali sentada na escada. Chorava em silêncio, com a mão na boca para não fazer barulho,
porque tudo começou a fazer sentido. O distanciamento dele, o silêncio, as saídas constantes. Ele não estava me evitando porque não me amava mais. Ele estava tentando esconder o que estava passando. Estava tentando ser forte, e nisso acabou se afastando completamente de mim. O Marcelo falou: "Mas Bruno, você tinha que ter falado com ela. Casamento é sobre dividir as coisas, os problemas também." E o Bruno respondeu algo que eu nunca vou esquecer. "Eu sei disso agora, mas naquela época eu achava que estava protegendo ela. Achava que se eu contasse tudo, ia colocar um peso nas costas dela que ela não merecia carregar. Então eu preferi carregar sozinho. E no processo, eu perdi ela." Agora eu preciso voltar um pouco na história para vocês entenderem o quanto essa revelação mexeu comigo. Deixa eu contar como as coisas começaram a desmoronar há 3 anos. Porque até então, a gente tinha um casamento muito bom. Muito mesmo. A gente se conheceu quando eu tinha 22 anos e ele 24. Foi amor à primeira vista, daqueles de filme. Namoramos 4 anos antes de casar. E nos primeiros anos de casamento era tudo perfeito. A gente conversava sobre tudo, fazíamos planos juntos, viajávamos, ríamos muito. O Bruno era carinhoso, atencioso, presente. Ele sempre chegava em casa com um sorriso, me abraçava, perguntava como tinha sido meu dia. A gente jantava junto todos os dias. Parece bobagem, mas era o nosso momento. Mas há 3 anos, tudo mudou do dia para a noite. Literalmente. Ele chegou em casa num dia de segunda-feira, e eu percebi que tinha algo diferente. Ele estava sério, tenso, distante. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, que era só cansaço do trabalho. Eu acreditei. Afinal, todo mundo tem dias ruins, né? Só que o dia ruim virou semana ruim. A semana ruim virou mês ruim. E quando eu percebi, já tinham se passado 6 meses e meu marido era praticamente um estranho. Ele não conversava mais comigo, não me tocava mais, não demonstrava mais nenhum tipo de afeto. Era como se eu tivesse virado parte da mobília da casa. Estava ali, mas ele não me via mais. Eu tentei de tudo. Juro que tentei. Preparava os pratos favoritos dele, tentava puxar conversa sobre os assuntos que ele gostava, sugeria programas para a gente fazer junto. Mas nada funcionava. Ele comia em silêncio, respondia com sim ou não. E recusava todos os convites. Eventualmente eu cansei de tentar. Cansei de me sentir rejeitada dentro do meu próprio casamento. E aí começaram as saídas. Toda sexta-feira ele saía com os amigos. Todo sábado ele inventava algum compromisso. Domingo ele ficava o dia inteiro no computador. Eu ficava sozinha. Completamente sozinha. Tem vezes que eu passava o fim de semana inteiro sem ter uma conversa de verdade com ele. E isso dói. Dói muito. É uma solidão que corrói a gente por dentro aos poucos. Adicionar anúncio. Foi ficando insustentável. Eu comecei a me questionar. Será que ele tinha outra pessoa? Será que ele não me amava mais e não tinha coragem de falar? Será que eu tinha feito algo errado e nem sabia? Eu me culpava, sabe? Ficava horas pensando no que eu poderia ter feito diferente. Olhava no espelho e me perguntava se eu tinha mudado tanto assim para ele perder o interesse em mim. Teve uma noite específica que foi a gota d'água para mim. Foi há uns 4 meses. Era o nosso aniversário de casamento, 15 anos juntos. Eu fiz uma janta especial, coloquei uma roupa bonita, arrumei a mesa toda. Tava tentando resgatar alguma coisa do que a gente tinha. Quando ele chegou em casa, olhou para a mesa, olhou para mim e simplesmente disse: "Ah, é hoje? Desculpa, estou muito cansado. Vou tomar banho e dormir." Eu chorei aquela noite inteira. Sentada sozinha naquela mesa, com a comida esfriando, as velas derretendo, me sentindo a pessoa mais idiota do mundo por ainda estar tentando salvar alguma coisa que claramente já tinha morrido. Foi ali que eu decidi. Não dá mais. Eu não posso continuar vivendo assim. Eu mereço ser feliz. Eu mereço alguém que me veja, que me valorize, que me ame de verdade. No dia seguinte eu procurei o advogado. Expliquei toda a situação. Ele me orientou sobre o processo, sobre a divisão de bens, sobre tudo. E aí começou o processo de preparar os documentos. Foram 2 meses de espera. 2 meses onde eu continuei morando com o Bruno, dormindo na mesma cama, mas completamente desconectada dele. Já era um divórcio emocional, só faltava o papel. E aí voltando para aquela sexta-feira fatídica, eu ainda estava sentada na escada, ouvindo a conversa deles. O Ricardo perguntou para o Bruno:
E o que você vai fazer agora? Você já tentou conversar com ela? Explicar o que aconteceu? E o Bruno respondeu com a voz embargada. Eu acho que é tarde demais, cara. Eu sinto que ela já desistiu de mim. E eu não posso culpar ela. Eu faria o mesmo no lugar dela. O Marcelo insistiu. Mas você precisa tentar, Bruno. Você não pode deixar 15 anos irem embora sem lutar, sem pelo menos tentar explicar o que você estava passando. Ela merece saber a verdade. E o Bruno soltou. Eu tenho medo de falar e ser tarde demais. Tenho medo de abrir meu coração e descobrir que ela não sente mais nada por mim, que ela já me esqueceu. Isso vai me destruir completamente. Foi quando o Ricardo disse algo que me fez levantar da escada. Bruno, a Camila olha para você todos os dias com uma tristeza nos olhos que parte o coração de quem vê. Aquilo não é olhar de alguém que não sente mais nada. Aquilo é olhar de alguém que ainda ama, mas que está cansada de sofrer. Se você falar com ela agora, ainda tem chance. Se você deixar mais tempo passar, aí sim vai ser tarde demais. Eu não aguentei mais ficar ali escondida. Meu coração estava acelerado, minhas mãos tremendo e eu tinha que fazer alguma coisa. Não podia mais fingir que não estava ouvindo. Não podia mais deixar essa distância continuar existindo entre a gente quando agora eu finalmente entendia o que tinha acontecido. Então eu respirei fundo e desci o resto da escada. Quando eu entrei na sala, os três estavam lá. Bruno, Ricardo e Marcelo. Eles me olharam com cara de susto, principalmente o Bruno. Ele ficou pálido, levantou rápido do sofá e falou: Camila, eu não sabia que você estava aí. Quanto tempo você... E eu olhei nos olhos dele e respondi. Tempo suficiente para ouvir tudo, para entender tudo e para perceber o quanto eu fui cega esse tempo todo. Ricardo e Marcelo se entreolharam e o Ricardo disse: A gente vai indo, deixa vocês conversarem. Eles saíram rapidinho e ficamos eu e o Bruno ali, sozinhos, pela primeira vez em muito tempo realmente olhando um para o outro. Ele tinha os olhos marejados, eu também. Nenhum dos dois sabia por onde começar. Era muita coisa represada. 3 anos de silêncio, de dor, de distância. E agora tudo vindo à tona de uma vez. Eu fui quem quebrou o silêncio. Por que você não me contou? Por que você achou que tinha que passar por isso sozinho? A gente é casado, Bruno. A gente prometeu estar junto na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Você lembra disso? E ele respondeu chorando. Eu lembro. Eu lembro de cada palavra que eu disse naquele dia. Mas eu achei que estava te protegendo. Achei que estava sendo forte. Fui um idiota. Eu me aproximei dele e falei: Você não foi idiota. Você estava doente. Você estava sofrendo. E eu não percebi. Eu também falhei com você, Bruno. Eu deveria ter insistido mais. Deveria ter percebido que tinha algo muito errado acontecendo. Mas eu fiquei tão focada na minha dor, na minha solidão, que eu não conseguia enxergar a sua. E ele segurou minha mão pela primeira vez em meses. O toque dele estava trêmulo, inseguro. A gente sentou no sofá e conversamos a noite toda. Ele me contou tudo, sobre o chefe abusivo, sobre as crises de ansiedade, sobre como ele se sentia um fracasso. Isso me partiu completamente. Saber que meu marido chegou a esse ponto e eu não estava lá para ele me destruiu. Mas ele me explicou que não era culpa minha, que ele se fechou completamente e não deixou ninguém entrar. Eu contei para ele sobre os papéis do divórcio, sobre como eu tinha desistido do nosso casamento, sobre a solidão que eu sentia. E ele chorou tanto quando eu contei isso. Ele me pediu perdão tantas vezes que eu perdi a conta. E eu também pedi perdão, por não ter sido mais persistente, por ter desistido, por não ter lutado mais pelo nosso casamento. A gente errou, os dois, de formas diferentes, mas a gente errou. E sabe qual foi a parte mais importante da nossa conversa? Quando a gente decidiu recomeçar, do zero. O Bruno me contou que tinha começado terapia há 1 mês, que estava tomando medicação, que estava tentando se curar e que tinha pedido transferência para o trabalho. Ele estava tentando reconstruir a vida dele e ele queria me incluir nesse recomeço, se eu ainda quisesse estar lá, se eu ainda o amasse. E eu olhei para ele e falei a verdade. Eu nunca parei de te amar, Bruno. Nem um dia. Eu estava com raiva, magoada, cansada, mas eu nunca parei de te amar. E se você está disposto a trabalhar nisso, a se abrir comigo, a deixar eu entrar na sua vida de novo, então eu também estou disposta. A gente pode reconstruir isso, juntos, do jeito certo dessa vez, com comunicação, com honestidade, com parceria de verdade.
Naquela noite a gente dormiu abraçado pela primeira vez em 3 anos. E eu senti que tinha meu marido de volta. Não o mesmo de antes, porque a gente tinha mudado. A gente tinha crescido, tinha sofrido, tinha amadurecido. Mas eu tinha ele de volta. E dessa vez seria diferente. Dessa vez a gente ia fazer certo. Com verdade, com vulnerabilidade, com amor de verdade. O tipo de amor que enfrenta as tempestades junto, não separado. Hoje, 2 meses depois daquela noite, eu posso dizer que a gente está reconstruindo nosso casamento. Não é fácil, tem dias difíceis, tem momentos em que a gente tropeça, mas a diferença é que agora a gente conversa. O Bruno me conta quando está tendo um dia ruim. Eu conto para ele quando estou me sentindo insegura. A gente faz terapia de casal 1 vez por semana. E a gente está aprendendo a ser parceiros de verdade. Os papéis do divórcio estão rasgados. Eu nunca assinei e nunca vou assinar, porque eu aprendi que casamento não é sobre desistir na primeira dificuldade. É sobre lutar, é sobre dar a volta por cima juntos, é sobre escolher todos os dias ficar e trabalhar nas coisas. E eu escolho o Bruno, todos os dias, mesmo nos dias difíceis, porque ele vale a pena, e o nosso amor vale a pena. Se tem uma coisa que eu quero que vocês levem dessa história, é: conversem. Comuniquem-se, não deixem o orgulho, o medo ou a vergonha destruírem algo precioso. Se você está passando por algo difícil, divida com seu parceiro. E se você percebe que seu parceiro está distante, insista. Não desista fácil, porque às vezes a pessoa que mais precisa de ajuda é a que menos consegue pedir. Antes de ir embora, deixa o like se essa história te tocou de alguma forma. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo? Quero saber se tem gente de todo o Brasil acompanhando essas histórias. E se você tem alguma história parecida, pode compartilhar também. Às vezes a gente precisa saber que não está sozinho nessa. Um abraço do fundo do coração e até o próximo vídeo.